Existe um lugar no nosso planeta onde as pessoas não temem a morte. Onde convivem e respeitam a morte como se ela fosse, na verdade, parte do nosso cotidiano. Onde ela é, de fato, cotidiana. Nesse lugar, as pessoas celebram a morte. Afinal, todos nós morreremos um dia. É o fim do ciclo da vida. E nesse lugar, para essas pessoas, o ciclo se encerra com chave de ouro. Enfim, é muito diferente da nossa cultura e isso é muito interessante. E tem crematório em toda a extensão do rio. E senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à cidade sagrada, Varanasi. Muito bom dia, pessoal, bem-vindos a mais uma experiência. Dessa vez eu tô aqui na Índia, na cidade de Varanasi. Eu vim pra uma rua mais calma pra falar com vocês, na verdade. Não se enganem, tá? Não é assim. Mas é que se eu fosse na rua principal, onde tá todo mundo, carro passando, moto, etc, vocês não iam nem escutar uma palavra minha. Eu vim pra uma rua mais calma aqui, tô andando um pouco pela cidade pra conhecer aqui. Na verdade a experiência mesmo vai ser amanhã, mas pra falar da experiência que eu vou passar, eu preciso falar dessa cidade antes. Então vamos falar um pouquinho de Varanasi, explicar o que é a cidade pra vocês e já voltamos. A Índia talvez seja o lugar mais misterioso de todo o nosso planeta. Um lugar que vive e respira espiritualidade em cada detalhe. Nas cores, nas lendas, nas roupas, nos costumes, nas festas. Viajar para a Índia é como entrar num mundo completamente diferente do nosso. E, no nordeste do país, às margens do místico e sagrado rio Ganges, existe uma cidade que representa tudo isso como nenhuma outra. Varanasi. Numa analogia bem precisa, assim como Jerusalém é sagrada para os cristãos e Meca para os muçulmanos, Varanasi é o coração sagrado do hinduísmo. Para os hindus, essa cidade é a ponte entre o mundo material e o espiritual. Deixa eu explicar melhor. O hinduísmo se baseia na crença Trimurti, a Trindade Suprema, representada por Brahma, o deus da criação, Vishnu, o deus da preservação e, enfim, Shiva, o deus da destruição. O ciclo da vida, nascimento, vivência e morte, é regido por essas três divindades. Brahma nos concede o dom de viver nesse mundo, Vishnu acompanha nossas ações diárias e Shiva, o transformador, destrói o que existe para dar lugar ao novo e por isso está estreitamente relacionado à morte. E segundo a tradição hindu, foi ele, o Lord Shiva, quem criou Varanasi, tornando essa cidade aqui a ideal e a escolhida por dezenas de milhares de pessoas todos os anos como lugar para encerrar suas vidas e completar o ciclo de existência nesse mundo. Por milhares de anos e centenas de gerações, essa terra aqui, a terra de Varanasi, ela é considerada sagrada para os hinduístas. Isso porque acredita-se que se você termina a sua vida, se você morre nessas terras de Varanasi, você consegue uma coisa que eles querem muito, as pessoas dessa religião, que é a libertação do ciclo eterno de reencarnação. Então, se você termina a sua vida aqui, quer dizer que você consegue se libertar da próxima vida como humano, que eles acreditam ser uma vida muito sofrida. Então eles querem se libertar disso. Então muitas pessoas fazem peregrinação pra cá, pra morrer aqui e conseguir se libertar dessa vida. Os hindus acreditam no ciclo da reencarnação e passam sua vida sonhando em atingir o moksha, que seria justamente a libertação desse ciclo. Mas segundo a crença em Shiva, a única maneira de alcançar esse moksha é deixando esse mundo com um karma leve e limpo. E mais que isso, a natureza e a qualidade da nossa reencarnação, ou seja, a nossa vida futura, é determinada exatamente pelo karma que acumulamos nas vidas passadas. O karma é a ideia de que todas as nossas ações, boas ou ruins, têm consequências que voltam para nós em algum momento, nesta vida ou em vidas futuras. Quanto menos pura for a vida de uma pessoa, mais pesado será o seu karma. E vivendo num mundo cheio de pecados, vícios e impurezas, é fácil acumular um karma bem pesado. Isso torna ainda mais importante para os hindus romper com esse ciclo. E embora pareça um círculo vicioso sem solução, na verdade tem uma saída. E ela está estreitamente ligada a essa cidade aqui. Para eles, a cidade sagrada. E o motivo de ser sagrada ainda não é consenso com os estudiosos. Já são milhares e milhares de anos que ela é vista como sagrada e ainda existe muito debate sobre isso. Mas um motivo é consensual. E esse motivo é isso aqui, ó.
o rio Ganges. Esse rio que em toda a sua extensão para os hinduístas era sagrada. Cada gota do rio é sagrada. E muita gente faz peregrinação, viaja quilômetros e quilômetros, atravessa países para conseguir vir aqui e peregrinar, para pelo menos se banhar uma vez ou tomar dessa água que para eles é uma água sagrada. Para os hindus, as águas da Maganga, a personificação divina do rio Ganges, são tão puras e sagradas que os atos de se banhar nelas ao menos uma vez, beber ao menos um gole de suas águas e, claro, morrer aqui em Varanasi, às margens desse rio, purificam e limpam todo o seu karma, abrindo caminho para alcançar o moksha. Assim, na busca por uma vida perfeitamente pura, os hindus constantemente se banham, lavam suas roupas, louças e até escovam seus dentes nas águas do Ganges. Mas o rio Ganges não carrega apenas o título de rio mais sagrado do mundo. Ele também é conhecido como um dos mais poluídos do nosso planeta. Isso adiciona um drama ainda maior a toda a espiritualidade que o cerca. As pessoas aqui certamente sabem dessa poluição, mas a fé fala mais alto e elas mantêm seus costumes baseados na espiritualidade. Sim, essas pessoas bebem da água, escovam os dentes e se banham diariamente no rio mais poluído do mundo. A quantidade de bactérias e agentes causadores de doenças graves nessas águas é extremamente alta, algo já comprovado por diversos estudos. A relação dessa cidade com a morte é profunda em todos os sentidos. Mas por que o Ganges é tão poluído assim? Um dos motivos é que os sistemas de saneamento de várias grandes cidades indianas desagam aqui. No entanto, essa não é a causa mais emblemática. Na religião hindu existe uma tradição cultural muito forte que é ser cremado após morrer. Então muita gente que vem morrer aqui acaba sendo cremado. Toda a costa do rio, toda essa parte mais marginal do rio aqui é construída cheia de ghats, que são isso aqui, ó. Burning Ghats, que são basicamente os crematórios. E tem crematório em toda a extensão do rio. Existem dois principais crematórios que eu estou indo visitar um agora, que são crematórios 24/7, ou seja, eles simplesmente não apagam. Existe uma chama eterna, que essa chama é gerenciada por uma pessoa específica que tem uma função espiritual, e ele protege essa chama eterna, e todos os corpos que são queimados aqui, que são cremados aqui, são cremados com a chama dessa chama eterna, que na verdade acredita-se que ela está acesa por mais de 3.500 anos sem apagar consecutivamente aqui em Varanasi. A cremação pública nos Ghats de Varanasi é talvez a imagem mais marcante para os turistas. Qualquer um pode vir aqui, presenciar e assistir dezenas de corpos sendo cremados a céu aberto, numa naturalidade de certa forma impactante para os que cresceram em países com culturas distantes dessa. Apenas o fato de ver uma pessoa morta para nós já é de certa forma um tabu. Agora, ver vários corpos humanos sob chamas, com partes ainda reconhecíveis como a cabeça e os pés, de alguém que foi membro da família que assiste ali ao lado esse ritual, meu amigo, é sem dúvidas um verdadeiro choque de realidade cultural. Pessoal, é muito importante dizer que essas filmagens que eu fiz aqui no crematório, elas não são permitidas e não são muito bem vistas, vamos dizer assim. Eu consegui fazer porque eu entrei em contato com uma pessoa e expliquei que esse vídeo tem também um intuito educativo, informativo, para explicar para as pessoas como funcionam as cremações e qual que é o sentido religioso delas. E também fiz uma doação grande para que eles me ajudassem, que, bom, enfim, eu ajudasse eles em troca, né, vamos dizer assim. Então, não é recomendado fazer filmagens, não é muito respeitoso, então até fico com o pé atrás de ter feito isso, mas, enfim, entendam que essas imagens têm efeito educativo e informativo para vocês, tá? Todos os dias, entre 200 e 300 pessoas são cremadas aqui nos Ghats de Varanasi. No entanto, nem todos podem cremar seus familiares aqui. É preciso a autorização do responsável pelo crematório e, além disso, a família precisa comprar cerca de 200 quilos de madeira, que são necessários para a completa cremação do seu familiar. O que, apesar de acessível, muitas vezes representa a economia de uma vida inteira que a pessoa faz para cumprir esse último rito. Antes do início da cremação, um dos familiares raspa a cabeça, se purifica com banho no Ganges e acende um pedaço de madeira com o fogo da chama eterna. Então, dá início à cremação de seu familiar. Um corpo leva entre 2 e 4 horas para ser queimado, mas ele não é completamente incinerado. Partes do corpo, como o tórax masculino e a pelve feminina, não queimam totalmente. E ao final, essas partes, junto com as cinzas, são levadas pelo mesmo familiar que iniciou o ritual para o rio Ganges, onde são despejadas, encerrando assim a cerimônia.
A cremação na tradição hindu é o último ato de purificação do seu karma. No entanto, não é um ritual destinado a todos. Crianças com menos de 12 anos são consideradas puras e por isso não são cremadas. Da mesma forma, grávidas por carregar um ser puro, os gurus espirituais também assim já considerados. Animais, símbolos das divindades na terra e ainda os humanos que morreram de picada de serpente. O animal que representa o Lord Shiva, que assim já se purificaram através dessa picada, não passam pelo processo de cremação. Além dessas, as vítimas de doenças contagiosas como a lepra não são cremadas por questões de segurança no crematório. Isso resulta em milhares de restos corporais e até corpos inteiros se desintegrando no Ganges continuamente, aumentando, claro, a poluição das águas. Algumas partes menos densas são ainda amarradas a objetos pesados para afundar, mas muitas acabam ficando presas no fundo do rio, aqui na altura de Varanasi, intensificando ainda a contaminação. Muitos outros aspectos da cidade de Varanasi são interessantes e relacionados ao tema, mas eu não posso deixar de dar destaque para um que marcou muito minha visita aqui. Imagine que você é uma pessoa idosa podendo encerrar sua vida a qualquer momento. Naturalmente, praticante da religião hinduísta, você deseja terminar seu ciclo aqui em Varanasi, buscando ao final da sua passagem atingir o moksha. Um cenário bastante factível, certo? Esse é o caso dessas senhoras aqui, e de centenas de outras pessoas que buscam viver seus últimos dias nessa cidade. A chegada dessa população, fatalmente rotativa, fez com que surgissem acomodações vulgarmente chamadas de hotéis da morte. O nome é autoexplicativo. As pessoas ficam nesses lugares como sua última residência antes de falecer e então seguir para o crematório. A maioria das estadias em hotéis da morte é de curtíssimo prazo, mas nesse caso aqui é permitido mais tempo porque essa casa acomoda pessoas que deixaram suas famílias no Nepal, ou seja, em outro país a quilômetros de distância, para viver aqui e nunca mais voltar. Pensa na despedida, cara, é como se você morresse para sua família antes mesmo de morrer. Não deixa de ser interessante saber que as pessoas que morrem aqui morrem orgulhosas e em paz simplesmente por terem morrido aqui. Dentre os, acho que mais de 100 ghats, né, burning ghats, os crematórios que tem aqui, existem alguns que por volta do pôr do sol eles têm algumas cerimônias. Esse, por exemplo, Mata Anandamai Ghat, eu fiquei sabendo que eles fazem alguma coisa aqui nesse crematório, mas tem alguns que são mais famosos. Tem um que fica mais para a parte, olhando para o rio para a direita, aqui em Varanasi, que é bem famoso, uma cerimônia, e eu vou tentar comparecer essa cerimônia hoje lá por volta das 5 da tarde. Vamos ver como é que vai ser. A cerimônia em questão é o Ganga Aarti. Todos os dias ao pôr do sol, o ritual celebra o fechamento de mais um ciclo, mais um dia, usando o fogo como oferenda a Ma Ganga, a deusa representada pelo rio Ganges. A celebração então ocorre voltada ao rio, e o fogo é o principal elemento cultuado, pois representa aquilo que espanta a escuridão, e a escuridão é o que representa a solidão após a morte. Durante essa cerimônia, acredita-se que o fogo das lanternas usadas na celebração adquire o poder da Ma Ganga e por isso, ao final dela, os devotos passam as mãos pelo fogo e as levam à testa para atingir a purificação e a bênção da deusa. A minha viagem por Varanasi não acabou por aí. Toda essa experiência em relação desse lugar com a morte me deixou curioso para me aprofundar ainda mais nessa cultura. E foi assim que eu conheci o que provavelmente é a seita religiosa mais assustadora e ao mesmo tempo mais interessante que eu já ouvi falar na minha vida. Os Agores, os canibais da Terra Sagrada. So you eat the human chest? Ah, okay. Very tasty. Mas isso é papo pro próximo vídeo. Nos vemos lá, obrigado e fui.